Questa è Curitiba, la tranquilla città brasiliana capitale dello stato del Paraná. Eppure, dal 2014 al 2018, questa città è stata ogni giorno sotto i riflettori di mezzo mondo, poiché dalla sede della Polizia Federal di Curitiba è iniziata la più grande indagine di corruzione della storia del Brasile. 500 persone indagate, tra cui il fior della classe dirigente, politici locali, parlamentari, imprenditori di società pubbliche e private, operatori finanziari e anche 2 ex presidenti della Repubblica. Una storia di mazzette arrivata fin dentro le stanze del potere di Brasilia, ma iniziata da un semplice autolavaggio. Proprio per questo l'indagine è stata chiamata Lava Jato, letteralmente lavare a getto. A Operação Lava Jato, ela nasce, com o objetivo de basicamente repetir a Operação Manipulite, da Itália. Então a Operação Lava Jato ela nasce com essa obrigação, com essa missão, a missão de limpar o Brasil da corrupção, o que justifica, portanto, o apoio tão grande que ela teve da população brasileira. Historicamente, a Polícia Federal ela já havia realizado muitas operações na área de combate à corrupção. Nessas operações, nós nunca conseguimos chegar no alto escalão, por exemplo, de responsabilização de dirigentes das grandes empresas no Brasil, especialmente na área de construção civil. A Lava Jato ela era uma investigação de crime financeiro que foi iniciada em 2013 e ela acabou se transformando na maior operação de corrupção da história brasileira. É difícil falar o que foi a Lava Jato, porque eu acho que ela começou com um escopo muito definido, assim, restrito, e acabou se estendendo, assim, virando uma grande investigação, gigantesca investigação, que é inclusive uma das principais críticas, Il 14 marzo 2014 viene arrestato a Brasilia Alberto Rousseff, un operatore finanziario che si occupava di lavare nei paradisi offshore il denaro delle mazzette pagate a diversi funzionari pubblici. Alberto Rousseff era um doleiro, aquela pessoa que consegue transformar dólares irregulares em dólares legais através de trânsito desse dinheiro para o exterior. Na análise das operações de Alberto Rousseff, verificou-se que ele presenteava um ex-diretor da Petrobras com um automóvel. E essa, na verdade, é o grande início da Operação Lava Jato, só esta operação. Grazie ad una email intercettata, i magistrati risalgono così a Paulo Roberto Costa, il direttore dell'ufficio acquisti della Petrobras, la più grande azienda petrolifera del paese. Porque um dos grandes favorecidos do esquema que era investigado naquela época era o Paulo Roberto Costa, que era o diretor de abastecimento da Petrobras na gestão do Lula. Ele foi uma presa fácil, digamos assim, para os investigadores, porque havia muitas provas contra ele e do envolvimento dele com o doleiro Alberto Rousseff. Então, uma das primeiras provas bastante contundentes que eles tiveram contra ele foi aquela história da Land Rover, que o Rousseff deu de presente para ele e tal, e foi a partir daí que eles conseguiram a prisão preventiva, tanto do Rousseff quanto do Paulo Roberto Costa. Pressati dai magistrati e dalla paura di passare il resto dei propri giorni dietro le sbarre, Alberto Rousseff e Paulo Roberto Costa decidono di raccontare al pool di Curitiba che loro sono la punta dell'iceberg di un sistema molto più ampio e il Big Bang dell'operazione Lava Jato. E o que viabiliza, de fato, a transformação de uma investigação financeira para uma investigação de combate à corrupção foi a delação premiada do Paulo Roberto Costa e depois do Alberto Rousseff. Essas duas delações, elas revolucionaram a investigação e abriram um novo contexto, que é o de corrupção sistêmica na Petrobras. Lo schema delle tangenti, emerso dalle indagini della Lava Jato, si basava sulla sovraffatturazione dei contratti della Petrobras. In questo modo le imprese che partecipavano alle gare formavano un cartello che decideva chi doveva giudicarsi l'appalto. Questo gioco era possibile solo grazie ad alcuni complici che operavano dentro la Petrobras, personaggi come Paulo Roberto Costa e Pedro Bajusco, i quali impedivano che altre aziende potessero partecipare alle gare per aggiudicarsi i contratti della Petrobras. Porque as nomeações na Petrobras eram nomeações não técnicas, eram nomeações políticas. Eram políticos que eram colocados para facilitar operações irregulares de sobrepreço, de superfaturamento de obras, aproveitando que a Petrobras, por tratar de grandes volumes de dinheiro por causa do comércio de petróleo internacional e ser a maior empresa brasileira,
Então era muito fácil naquela época fazer-se sobrepreços em cima de tubulações, em cima de plataformas de petróleo. As refinarias de petróleo, elas nunca terminam sua construção. Elas estão sempre sendo ampliadas, modificadas. Então, o controle dos gastos com isso é extremamente complexo. E como a Petrobras é monopólio, quem determina os processos de fiscalização da Petrobras é ela própria. Veja bem, se você está numa livre disputa, uma livre concorrência, você tem que fazer o melhor preço possível que você consegue, mas você disputa efetivamente. O que existia no Brasil era um cartel. Paulo Roberto Costa escolhia as empresas dentre a lista do cartel e esse cartel decidia quem ia ganhar e quem ia meramente fazer uma oferta só para cobertura. La regola principale era giudicarsi l'appalto al maggior prezzo possibile, poiché in questo modo il cartello di imprese si metteva in tasca una cospicua cifretta da utilizzare per pagare i direttori della Petrobras e persino per finanziare le campagne elettorali dei partiti politici. Todos os partidos tinham suas caixinhas, tinham suas rações para que aquilo se conservasse. Aí se chegou a deputados da linha política da esquerda, do PT. Chegamos no tesoureiro do PT, depois no outro tesoureiro do PT, depois no outro tesoureiro do PT. Aí começamos a perceber que o PT estava na linha de frente. Basicamente, todos os partidos, de alguma forma ou de outra, loteiam os cargos para gerar dinheiro ilícito para financiamento das campanhas eleitorais e do domínio dos partidos políticos. Questo sistema favoriva tutti. I politici prendevano tangenti per potersi finanziare la campagna elettorale, le aziende firmavano contratti miliardari e la Petrobras faceva fuori tutti i suoi concorrenti sul mercato internazionale. Exigia que muitas leis fossem adaptadas aos interesses da Petrobras. Para que aquelas leis fossem aprovadas, havia a corrupção da classe política. Para que o projeto de lei que beneficiasse a Petrobras fosse votado na Câmara dos Deputados de maneira mais urgente do que outras leis. Então, poderia passar na frente de leis da saúde, leis que iam beneficiar a educação brasileira. Aquilo que era de interesse da Petrobras era votado mais rapidamente e dentro dos termos adequados para que a Petrobras tivesse lucratividade máxima. A Petrobras podia fazer o que quisesse dentro do Brasil. Le indagini sulla politica sono incentivate da un giovane giudice federale di Curitiba. Ha solo 42 anni, ma è considerato dagli addetti ai lavori uno dei magistrati più esperti nella lotta alla corruzione. Si chiama Sergio Moro, il giudice che per il suo stile un po' sopra le righe viene considerato l'alter ego brasiliano di Antônio Di Pietro. Na época ele era um juiz jovem, né? Um juiz que já tinha uma certa estrada em casos de investigação à corrupção e ao crime organizado. Sem dúvida, ele tinha uma linha de pensamento bastante diversa da maioria dos juízes brasileiros no tocante a casos de corrupção, que era justamente algo que o distinguia, né? Eu lembro que uma vez, em 2015, nós fizemos um levantamento a respeito do trabalho dele, de quantos documentos abertos dentro do processo eletrônico ele fez num semestre, enquanto a média dos juízes no Paraná, 127 na época, o juiz tinha aberto 430 e poucos documentos novos. Então você vê che o trabalho dele, o volume di trabalho dele era differente. Le confessioni di Alberto Rousseff e Paulo Roberto Costa producono una reazione a catena senza precedenti. I due fanno i nomi di imprenditori che prendevano mazzette, i quali una volta arrestati decidono di collaborare, accusando altri politici e imprenditori che le tangenti le prendevano oppure le pagavano, i quali, davanti alla possibilità di finire in carcere, decidono a loro volta di collaborare, facendo arrestare altri imprenditori e politici, e così via. È lo stesso principio che ha fatto deflagrare nel 1992 l'indagine Mani Pulite. Il risultato è il medesimo. Solo nel primo anno, le indagini della Lava Jato portano a iscrivere nel registro degli indagati oltre 200 persone e in parallelo vengono siglati 28 accordi di collaborazione. Eu acho que a delação premiada foi um instrumento de investigação muito importante. Existe o tal do Pacto do Silêncio, omertá, né? E eles falam que a delação premiada é uma das formas de romper com esse pacto, né? Então, trata-se de um acordo que é feito com a autoridade pública para que a pessoa revele, em troca de benefícios, as pessoas que são responsáveis ou outros esquemas que ele tenha conhecimento e que ele tenha participado. Uma colaboração gerava novos fatos envolvendo diversas outras
pessoas, as pessoas ficavam pressionadas por conta dessas investigações, apareciam novos colaboradores. E isso foi que fez com que, de uma Range Rover, nós chegássemos a Olimpíadas, estádios da Copa, eletronuclear, construção de submarino nuclear. Mano a mano che gli imprenditori arrestati iniziano a parlare con il pool della Lava Jato, una fetta consistente della classe politica viene invischiata nelle indagini del Ministero Pubblico di Curitiba. I primi a cadere nella rete sono i tesorieri dei partiti di governo, come João Vaccari del PT, accusato di essere il collettore delle tangenti pagate dal cartello di imprese del sistema Petrobras. Risalendo la catena di comando, le prove portano i magistrati ad interessarsi della presidente Dilma Rousseff, la quale dal 2003 al 2010 era stata anche la presidente della Petrobras, e secondo ciò che diversi dirigenti dell'azienda hanno dichiarato poi in aula, lei sarebbe stata al corrente delle tangenti pagate all'interno della compagnia. Dopo di lei finisce nel mirino anche il suo consigliere politico, il presidente Lula. Eu acompanhei alguns processos, né, contra o Lula. O mais emblemático foi o caso do Triplex, né, do Guarujá. A OAS, que era uma das empreiteiras investigadas na Lava Jato, mais ou menos reformou lá o apartamento e tal, e meio que passou, a propriedade do Lula era de uma outra unidade no prédio e ele virou propriedade do Triplex e tal. E segundo a investigação, ele nunca propriamente pagou por essa diferença, enfim. Ele contou que teria ajustado a questão do Triplex do presidente Lula para descontar das propinas pagas que seriam alegadamente pagas em decorrência de obras da Petrobras. Quando chegou-se ao Triplex, deixou de ser uma corrupção meramente política para também ser uma corrupção pessoal. A denúncia do Triplex envolve valores pagos ao Partido dos Trabalhadores e ao recebimento, o uso de um apartamento Triplex em Guarujá. Quem está sendo julgado é um estilo de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, per sapere com'è che si governa. Lula viene processato per la sua casa di campagna di Atibaia e per il triplex di Guarujá. Nei primi 2 gradi di giudizio viene condannato a 12 anni di prigione per corruzione e riciclaggio. Secondo i magistrati, queste sue proprietà sarebbero la prova delle mazzette pagate dalla società di costruzioni OAS all'ex presidente, in cambio dell'aggiudicazione di 3 appalti della Petrobras. Il 7 aprile 2018 Lula viene condotto nelle celle di sicurezza situate nella sede della Polizia Federale di Curitiba, dove quella notte i militanti del PT istituiscono un sit-in che rimarrà attivo per 580 giorni. No primeiro domingo do povo ali, começou a chegar gente vários lugares do Paraná inteiro, aquela semana recebendo militantes do Brasil inteiro. Vida na vigília era intensa, né? Muitas pessoas deixou de lado sua família para ajudar a segurar a vigília, porque a vigília na primeira semana era dia e noite. Muitas pessoas que estão aposentadas permaneciam o tempo todo ali. Muitas outras pessoas que ainda têm emprego, né, que formal e tudo mais, se organizavam para ir nos finais de semana. Nós tínhamos vários grupos que se dividiam, né? Nesse momento nós começamos a constatar que era a construção de um golpe politico e golpe di Stato. Incarcerato e interdetto dal Tribunale elettorale per correre per le prossime elezioni presidenziali, Lula cede il passo ad Haddad, l'ex sindaco di San Paolo. Dall'altro lato si presenta Jair Bolsonaro, il leader dell'ultradestra brasiliana che tiene appese in ufficio le foto dei generali della dittatura. Bolsonaro si schiera dalla parte dei magistrati della Lava Jato e cavalca l'indignazione popolare contro la corruzione per trarne un vantaggio elettorale. Il voto del secondo turno lo incorona Presidente della Repubblica, con oltre il 60% dei consensi, e come primo atto nomina il giudice e simbolo della Lava Jato Sergio Moro suo ministro della giustizia. Una scelta che fa subito nascere molte critiche. E ele ia pegar um avião cedo em Curitiba e ir para o Rio de Janeiro para encontrar o Bolsonaro, que já havia sido eleito, né? A gente pegou o avião que ele foi e pegou o avião que ele voltou. E na ida ele falou rapidinho com a gente, falou, não, eu vou lá ouvir o que ele tem a dizer. E depois ele acabou aceitando o convite e voltou no início da tarde para Curitiba. A gente também pegou esse voo. E eu lembro que nesse voo de volta, algumas pessoas aplaudiram ele. E outras pessoas falavam,
Ah, mas e o senhor liberou aquela delação do Palocci por quê? E aí também se questionava muito por que esses trechos da delação foram liberados semanas antes, acho que eram 2 semanas antes do segundo turno. Ah, mas quando o senhor liberou Palocci, você já tinha recebido o convite? E ele ficava quieto, né, não respondia. E daí eu lembro que essa mulher falou assim no avião: é só ligar os pontos, eu não sou petista nem nada, mas é só ligar os pontos. Ele acabou se posicionando politicamente, sim, eu diria, ao aceitar esse convite, né, do presidente Bolsonaro. Essa é uma avaliação pessoal minha. Eu acho no mínimo estranho que um juiz que tenha condenado um dos principais candidatos a presidente da República depois vire ministro da Justiça do candidato que foi beneficiado no sentido da retirada da disputa desse outro candidato. Eu não estou dizendo que eu concordo ou não com a condenação do Lula. Eu só estou dizendo que isso, aos olhos de qualquer pessoa que eu comento no mundo inteiro, eu acho estranho. Io penso che lui, per cui conosceva tutte le operazioni pulite in Italia e conosceva pure quello che è successo dopo 2 o 3 anni, quando Berlusconi è andato al governo e che il Parlamento italiano ha fatto cambiare le leggi per venissero in favore dei politici italiani. E lui, volendo che questo non si ripetesse qui in Brasile, è scelto di lasciare la magistratura e andare in politica, andare al Ministero. In molti continuano a sospettare che la Lava Jato sia stata un'operazione politica per far fuori Lula e spianare la strada alla destra conservatrice, rappresentata dall'elite bianca che guida il Brasile. A pochi mesi dall'avvio dell'era Bolsonaro, la rivista The Intercept pubblica una serie di chat avvenute tra il procuratore di Curitiba Deltan Dallagnol e il giudice federale Sergio Moro. Messaggi che svelerebbero un'alleanza tra procura e giudici per far fuori Lula. O modo como eu vejo o que aconteceu em relação à Vaza Jato foi evento diversionista que desviou o foco da discussão daquilo que é real e grave para especulação, sensacionalismo e, em grande medida, distorções. The Intercept Brasil, com a Vaza Jato, né, revelou uma série de irregularidades que foram cometidas pelo então juiz Sérgio Moro e pelo Ministério Público, envolvendo também o procurador, o Deltan Dallagnol, e conversas, né, deles, entre eles, e que mostraram que não havia imparcialidade, que haviam interesses, principalmente de tirar o PT do poder. E muitas pessoas consideram que isso foi evidente. A ação política da Lava Jato, nas prisões, nas delações, nas solturas, na sentença, o que culminou com ele assumindo o Ministério da Justiça. Discutir o mérito e discutir o juiz tomar a iniciativa probatória, sugerir formas de conduta, sugerir que se tirasse uma procuradora, sugerir a oitiva de uma testemunha, isso é prova de parcialidade. O juiz Sérgio Moro, ele, assim, como ele participava muitas vezes à frente das investigações, ele tornava, como eu já lhe disse, uma defesa muito difícil de ser promovida. Quando o magistrado ele participa da produção da prova, ele se convence da existência de diversos fatos ilícitos, ele recebe a denúncia. Quando se inicia o julgamento, a missão da defesa não é provar que o réu é inocente, é provar que o juiz estava errado. Isso muda completamente a perspectiva de um processo penal que tenha por objetivo a apuração real dos fatos. O presidente Jair Messias Bolsonaro! A nossa bandeira! Vamos lá! Nosso novo mundo, do que a terra, mais ainda. Deus e sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida. Viva o Brasil! Sono trascorsi 6 anni, dal giorno in cui l'arresto di Alberto Rousseff ha scatenato la più grande inchiesta di corruzione della storia del Brasile. La gente, come 6 anni fa, è di nuovo in piazza a supportare Sergio Moro,
ministro di Jair Bolsonaro. Almeno per i suoi sostenitori, la Lava Jato d'azione giudiziaria ha assunto un colore politico. Estamos junto com o Sérgio Moro. Não mexam com o Moro. Não mexam com o nosso presidente. Felizmente, nós tivemos o Sérgio Moro e temos mais alguns na justiça que se defendem esse país aí, senão nós estávamos perdidos, nós estávamos virados. Numa Venezuela. Quando uma pessoa faz um bom trabalho, ele deve, por meritocracia, ir para um cargo melhor. E quiçá esse cara vai virar ministro do STF, o que a gente espera, mas não agora. E ele tem nossa total apoio do povo brasileiro, tanto Bolsonaro quanto Moro. Total! Poco più di un mese dopo questa manifestazione, Sergio Moro annuncia le proprie dimissioni da ministro della giustizia e in conferenza stampa accusa il presidente Jair Bolsonaro di voler pilotare la nomina del nuovo capo della Polizia Federal, in modo tale da poter piazzare un uomo del suo cerchio magico. Bolsonaro presenta così una denuncia contro Sergio Moro, che il 2 maggio viene interrogato nel palazzo della Polizia Federal di Curitiba. Bandigão, prende ele! Essa borracha desse babaca! Seu petista! Ele é petista! Ele tava no acampamento aqui, rapaz! Você também vai cuidar da sua vida! Seu lixo petista! Sai fora, seu lixo! Olha aqui! Bandido comunista! Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, mas livrai-nos do mal. Amém. Viva o Brasil! L'uomo che da solo aveva scoperchiato il più grande scandalo di corruzione della storia del Brasile, ora non è altro che un traditore. Finito l'appoggio popolare è terminata anche l'inchiesta e Sergio Moro, da salvatore della patria, è diventato il grande nemico del nuovo Brasile di Jair Bolsonaro. Ela foi o ministro da Justiça, mas agora ele saiu do governo. Bolsonaro, é Bolsonaro, cara. Vamos falar do Bolsonaro. É o que interessa, é Bolsonaro, cara. Ele traiu o Brasil, porque ele nos abandonou na hora que nós mais precisávamos. Ele preferiu a biografia dele, esqueceu do Brasil, esqueceu da pátria. Traidor da nossa pátria. Por que um traidor? Traidor da nossa pátria, muito fraco, não aguentou o aceno da esquerda. Ele foi um bom juiz, mas um péssimo político. Por quê? Porque ele se tornou um bandido quando foi para a política. Me decepcionou muito todas as honrarias que ele recebeu para chegar no fim e jogar tudo no lixo. Um traidor, com certeza. Eu acho que ele traiu a pátria. Ele abandonou o país numa hora. Traidor. Porque traiu a pátria. Traidor. Por que um traidor? Traidor porque ele saiu de uma forma incorreta. Ele não estava com o Bolsonaro, ele se infiltrou, ele não estava a favor do Brasil, a favor do Bolsonaro, ele se infiltrou mesmo para prejudicar o governo Bolsonaro. Fez um bom trabalho como juiz, mas deixou muito a desejar como ministro da Justiça. Parou aquela investigação contra os corruptos de colarinho branco. No lixo. Traidor. Ele traiu o nosso país. Ele não traiu o Bolsonaro. O Bolsonaro foi colocado por nós lá dentro. Ele traiu foi nós, o povo brasileiro. Tá certo? É um lixo, uma vergonha. O Moro é traidor! O Moro é traidor! O Moro é traidor!